Olá, internautas, olá, parceiros de imagem. Estamos aqui hoje para mais uma entrevista com um parceirão do Imagem da Prosperidade, o André Meirelles Colazo, dirigente da Prosperidade, e que vai contar um pouco da história dessa produtora que participa do nosso banco de imagens, porque é importante que todo mundo que participe desse banco conheça quem está contribuindo com o banco, dando imagens, e que também pode comprar imagens. Então, o objetivo disso é dar mais conhecimento para as outras produtoras e para nós do banco do que a Prosperidade tem em seu acervo que a gente pode buscar, tá bom? Vamos lá, André, o que você conta para a gente? Com relação ao acervo, com relação Com relação ao acervo, qual é a trajetória? Como é que nasceu a Prosperidade? Rapidamente, só conta um pouco da sua história e do que vocês fazem normalmente. A Prosperidade é uma produtora que nasce há mais ou menos uns 11 anos, quase 12. A gente nasce como uma casa de conteúdo, então no começo da nossa trajetória a gente não filmava, a gente produzia conteúdo, desenvolvia o IP, né, propriedade intelectual, vendia para o canal e muitas vezes a gente também levantava o dinheiro, né? Então nosso primeiro case aqui foi o Parks, que foi uma série que a gente fez para National Geographic, que foi nesse modelo, até onde a gente sabe ninguém fazia no Brasil. A gente vendeu um conteúdo de uma série que chama Parks, foram 10 episódios sobre as reservas naturais do estado de São Paulo, né? Que depois gerou um livro com fotografia do Luciano Candiani, que é um grande fotógrafo. Esse livro foi usado para educação ambiental no entorno dos parques, que vai desde a Cantareira, Petar e outros parques. Uma série sobre natureza, aventura. A gente levou na National Geographic, a National Geographic gostou do projeto, mas naquela época a gente não tinha capacidade de filmar para um canal desse porte. Já no nosso DNA, a gente nasce como uma empresa de conteúdo focada em coprodução. Então a gente cuidava do conteúdo, levantava o dinheiro e contratava uma produtora mais experiente. A gente já trabalhou com Floresta, Dogs Can Fly na época, trabalhamos com Trator, enfim, com um monte de produtora. Grifa, tem outras também que agora. Com a Grifa já fizemos um monte de coisa, Duo 2, enfim, a gente tem vários parceiros nessa trajetória. E a gente a gente acompanha o conteúdo, né? Então a gente desenvolve o conteúdo junto com o canal, com o DNA do canal, e a gente acompanha o conteúdo para entregar o produto final de acordo com o que o canal quer e de acordo com aquele canal. Obviamente que com o passar do tempo a gente também começou a produzir, além do conteúdo, começou a filmar também, e hoje a gente faz de ponta a ponta. Mas o nosso modelo de coprodução, a gente até brinca que no começo da produtora a gente gastou mais dinheiro com contrato e advogado que com outra coisa. Jurídico. Para poder modelar esse negócio, a coprodução está no nosso DNA, né? Então a gente sempre brinca que a gente sempre faz, a gente tem só amigo no mercado, né? A gente sempre ajuda um outro, ou no desenvolvimento, ou em coprodução. Então você tem essa cultura, que legal, porque isso não é o normal. A gente nasce como uma empresa de conteúdo focada em coprodução. Bárbaro. Isso colocou a gente nos grandes canais, Discovery, National Geographic, enfim. Ou coprodução direto com os distribuidores, também a gente já fez bastante. E hoje a gente faz de ponta a ponta. Então, no nosso acervo, a gente tem mais séries documentais e documentários, mas a gente também tem ficção e que ganhou prêmio fora do Brasil, que entrou no Cine em Construção, ganhou o prêmio em Toulouse na França. Então também a gente tem alguns projetos de ficção também. E dentro daquilo que vocês gravaram, os parques, vocês têm alguma coisa dentro do acervo de vocês ou vocês têm uma pegada de ecologia? Mesmo todo o projeto que é em coprodução, os direitos sempre são nossos, né? Então todas as latas são nossas, assim. Alguns divididos com o canal, com os canais, mas a maioria é tudo nosso, né? Um contrato. Então a gente tem direito não só do material, como do material bruto. E a gente tem muita coisa de natureza. Cavernas, a gente filmou todas as cavernas do estado de São Paulo, no Brasil também várias. Animais, pássaros. A gente acabou de fazer uma série, um longa-metragem sobre bird watching aqui na cidade de São Paulo. Então a gente tem vários pássaros na cidade de São Paulo. Olha que interessante. É meio contra-intuitivo para achar que não tem aves em São Paulo, mas a gente filma até gavião, enfim, tudo que você pode imaginar. Não, é muito bom saber, porque uma das coisas mais procuradas que tem em banco são animais e os nossos animais são diferentes, né? Mata Atlântica tem uma profusão, né, grande de bichos diferenciados e tal, então o mundo procura, né, de fora. E a gente já filmou, por exemplo, onça na Cantareira, a gente conseguiu filmar na cidade de São Paulo, né? A gente tem bastante natureza, a gente tem bastante projetos de ciência. Então, por exemplo, o acelerador de partícula, que é o maior acelerador de partícula do mundo, que fica em Campinas, que é de Lucíncopo. A gente tem toda a construção desse projeto. A gente filmou
em time-lapse a construção, que é o tamanho do estádio. A gente tem dentro as linhas, né, também da Lucinco. Cara, eu preciso mostrar essas imagens, porque isso é raríssimo. Isso é uma exclusividade. Essas imagens são pérolas, viu? Sim, sem dúvida. Tem que colocar para vender bem para os gringos. Exato, a gente tem bastante coisa de ciência, porque quando fala do Brasil, né, a gente sempre tem essa coisa do mas a tecnologia, o Brasil está na ponta da ciência em vários lugares. Então, por exemplo, vai desde dessa série que chama Brasil Ciência, que a gente filmou acelerador de partícula, a gente filmou, me fugiu o nome agora, que é o navio da marinha mais tecnológico que tem, se eu não me engano, na América Latina inteira, tem filmado ele no mar, andando em atividade. A gente tem a Torre Ato, que fica no meio da floresta amazônica, que ela monitora mudança climática. A gente tem, subimos até a torre. Então a gente tem bastante coisa de ciência e tecnologia, natureza e muita cidade de São Paulo. A gente já filmou muito a cidade de São Paulo. Inclusive, eu acabei de dirigir uma série que a gente está em montagem, que chama São Paulo, Cidade e Mundo, que são 5 episódios recortados a partir de fluxos migratórios. Então a gente filmou desde arquitetura de prédios históricos até a cidade em si, drone em tudo que é lugar, desde a Brasilândia até o centro. Olha, é interessante, porque é o seguinte, uma das coisas que mais está crescendo no banco, por exemplo, e que pode ter muita contribuição de vocês, imagens paulistanas. Mas a gente tem mais uma coisa, Ibirapuera, Bandeirantes, entendeu? A gente precisa de mais. Eu acho importante... A gente tem bastante São Paulo. Bastante, por exemplo, todo o sistema de coleta de lixo da cidade de São Paulo. A gente tem toda a parte de drones de Faria Lima, Marginais. Um dos personagens dessa série é um adolescente de 17 anos, patrocinado pelo Corinthians, e ele rema na raia da USP. Então a gente tem drones que pega metade da raia olímpica da USP com a Marginal andando. A raia olímpica a gente tem. Então a gente tem um acervo bem variado. Ótimo, ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. Você não sabe o tanto. Vou encher o saco de vocês para subir essas imagens. E a Luana, que é a Luana, sócia, produtora executiva, ela sobe bastante coisa. Ela está subindo. E a gente tem um cuidado de tentar organizar esse material bruto, que às vezes é vasto demais. Claro. Mas a gente tem ele organizado agora, quer dizer, a gente está entendendo que a cultura de ter uma rubrica a mais na planilha de receita das produtoras, que vai ser venda de imagens. Sim. Eu espero que vocês coloquem essa rubrica o mais rápido possível. Isso daí gera uma cultura diferente ao filmar, né? Você filma, tem o roteiro, você precisa captar isso. Opa, mas isso aqui tá muito bonito demais, não tá no roteiro. Então, o próprio fotógrafo, quando chega, já põe na pastinha imagem, que é para vender, pô. Né? E a gente tem tudo, assim, principalmente as últimas séries, a gente faz a maioria com tudo 4K, obviamente. Sim, claro. Câmeras, por exemplo, a gente filmou com uma Red agora Komodo, se eu não me engano. As imagens estão com qualidade, os drones estão em tudo em 4K, então a gente tem imagens com uma qualidade alta, tem um acervo grande, assim, né? Por exemplo, a gente filmou um documentário grande no Vale de Jequitinhonha. Então a gente tem todo o Vale de Jequitinhonha, Araçuaí e Tinga, e lá tem uma exploração do lítio, né? Mas a gente filmou muitos quilombos. Rio de Janeiro a gente tem bastante coisa, a gente filmou o quilombo da Tapera, no Rio de Janeiro, e várias outras. Petrópolis a gente filmou muita coisa, a gente tem uma série que conta a história de Petrópolis do ponto de vista dos escravizados. Uma série histórica, que ainda não foi lançada. Também a gente tem muito material histórico. Tem um outro olhar, né? Tem um outro olhar. Interessante. Essa série foi apresentada pelo Sidney Santiago, que é aquele ator, inclusive amigo e um grande ator. Legal, bacana. E vocês estão trabalhando, quais são os projetos novos que a Prosperidade está tocando? Os projetos agora que a gente está filmando, um que chama Paleo Kids, que é uma coprodução com a Duo 2, que é uma produtora do Rafa e do Tito, que são grandes amigos. É um infantil com animações em 3D dos animais do período paleolítico. Essas animações, cada episódio é um animal e é uma aventura, é uma ficção infantil. É um trio, né? Uma mãe e 2 filhas. A gente está terminando de filmar e agora a gente vai entrar em filmagem, finalização de desenvolvimento e filmagem de uma adaptação das tragédias do Shakespeare para criança também infanto-juvenil. É um projeto que eu desenvolvi junto com o Ângelo Brandini, uma pessoa que vem do teatro, Doutores da Alegria, em livro publicado na Companhia das Letrinhas, e ele adaptou todas as tragédias do Shakespeare para o público infantil, no teatro. E aí, um amigo, a gente se hermanou e desenvolveu pro audiovisual, a gente levou o fundo setorial de série junto com a TV Cultura. Sensacional. E aí é uma história original. Cultura. Tava pensando nisso. É uma história original e a primeira temporada inteira é uma trupe, tá muito engraçado. É um Trapalhões modernos. Eles ficam tentando montar Hamlet.
É uma que a gente está entrando finalizando o desenvolvimento para rodar aí início do ano que vem já. Puxa, maravilha, cara, maravilha. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui, porque é importante, porque esse material vai para o nosso canal do YouTube e todo mundo se vê. Então você vai ver lá o cara da Giros, o cara da Grifa, você... Porque é importante que vocês vejam que vocês estão participando de uma coisa nova, que o Brasil não desenvolveu bem essa área, essa cauda longa aí, da venda e compra de imagens, de uma forma barata, porque senão vocês ficam sempre meio aprisionados aos grandes bancos, né, estrangeiros, e evidentemente as televisões, quando vendem já tem um preço maior, enfim, né? E a gente está vendendo e comprando para nós mesmos. A ideia é essa. Sim. Que é uma coisa que... mas é ótimo. A gente só pensa nisso na hora da dificuldade. Então, a gente pensou na hora da dificuldade, que foi no período da pandemia e do Bolsonaro, né? E aí, agora a gente está implementando, o negócio está indo. Então, é muito bom que você esteja aqui com a gente. Muito obrigado por participar. A gente vai se falar mais agora com mais frequência, porque também aceita ideias, tá certo? Muito de repente a gente faz uma coletânea especial de alguma coisa, sobre ciência, por exemplo. E aí a gente dá um destaque na plataforma, as imagens de ciência da prosperidade, não sei, aqui a gente bola alguma coisa para fazer um destaque, entendeu? Da coleção de vocês. Sim. Que aí por exemplo, a gente tem o Fronteiras do Pensamento. A gente filmou grandes filósofos globais que vieram para São Paulo. A gente filmou alguns hiperatletas, que é sobre Paralimpíada, o Centro Paralímpico. A gente tem todos os atletas paralímpicos filmados. Mar, uma série no mar. A gente tem desde de golfinho, Noronha, mas isso com olhar científico. Uma série inteira sobre o mar, que foi para National Geographic. Show do MEI, tudo que é empreendedor, que foi para Bandeirantes. A gente tem empreendedor no Brasil inteiro filmado. Enfim, então é legal a gente, para você ter uma ideia desse acervo, e aos poucos a gente vai organizando ele também. E aí a gente vai organizando com vocês, ajuda vocês, e a gente vai falar assim, nós vamos começar a divulgar agora a série do mar, imagens do mar feitas com a outra bolha da prosperidade. E aí lança em Instagram e faz barulho, que também nós temos que ter um esforço, ajudar vocês a tentar vender inicialmente, né? Não é só para outra produtora, mas para o público em geral também, né? Muita escola, muita instituição e tal, né? Então a gente quer também expandir para esse lado. Mas enfim, isso, é simples assim, é só a gente trabalhar, né? Trocar, tá certo? Que a gente se ajuda. Sim, mas muito bom. A iniciativa de vocês é ótimo saber que tem um banco desse aqui no Brasil cada vez mais... para movimentar a gente, né? Sem dúvida. Bom, então, muito obrigado outra vez para o André da Prosperidade, que nos brindou aqui com a revelação do valioso acervo que ele tem. Isso pode ser monetizado, isso pode ser comercializado. Faz parte da nossa intenção aqui, junto ao canal Imagem, fazer essa troca e mostrar que existe essa possibilidade, tá certo? André, muito obrigado. Obrigado você, Marco. Parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado.